As flores em sua coroa de casamento já estavam murchando, quando Ivy entendeu que nunca tinha sido uma noiva. Ela tinha sido uma oferenda. A constatação não veio com gritos ou lágrimas, mas sim silenciosamente, como as piores verdades sempre vêm, deslizando por uma fresta no muro que ela construíra ao redor de si, fria e precisa como uma lâmina, encontrando o espaço entre as costelas. Ela estava no corredor do lado de fora do gabinete particular do Lord Cedric, com seu vestido de linho ainda engomado da manhã e a coroa de esporinhas brancas ainda presa em sua trança dourada, quando ouviu a voz dele através da pesada porta de carvalho. Ela só tinha voltado para buscar seu chale. O ar noturno e a fortaleza de Senmir eram cortantes no outono, e o grande salão onde o banquete de casamento estava terminando oferecia pouco calor. Ela havia deixado o chale na cadeira mais próxima da lareira no gabinete de Cedric mais cedo naquela tarde. Uma coisinha pequena e esquecível. Um motivo para escapar por um momento. Depois, ela desejou ter sentido mais frio, ter deixado seus braços ficarem dormentes e permanecido no salão. A transferência das terras ocorre no momento em que ela assinar, dizia Cedric. Sua voz era suave. Sempre fora suave, como seixos de rio polidos pela água. Era uma das coisas que ela acreditava significar firmeza. Selo do meu pai já está na escritura. Ela nunca vai questionar. Ela nunca questiona nada. Uma segunda voz, mais grave, mais velha. Ela a reconheceu como a do Lord Harwick, o conselheiro mais antigo de seu pai, o homem que a balançara no joelho quando ela era pequena. E a garota em si, uma pausa, o som de vinho sendo servido. Omegas são controláveis, disse Cedric, especialmente as que não têm vínculos, sem laços de matilha, sem lobo para avisá-la. Ela fará o que lhe for dito pelo tempo que precisarmos. Depois disso, ele deixou a frase se dissolver, e o silêncio que deixou para trás foi pior do que qualquer palavra que pudesse ter escolhido. Ivy não se moveu. Ela não conseguia. Suas costas estavam contra a parede de pedra fria, e ela sentiu o frio se infiltrar por seu vestido, por sua pele, alcançando algo mais profundo. Suas mãos, entrelaçadas na frente do corpo, ficaram muito quietas. A coroa de esporinhas acima de sua orelha, de repente pareceu uma marca, não um ornamento. Sem lobo para avisá-la. Era verdade. Ela nascera uma ômega sem um lobo interior, uma ausência rara e silenciosa, como um quarto sem fogo. Em Caldermir, isso a tornara insignificante. Na casa de seu pai, a tornara útil da mesma forma que móveis simples são úteis. Presentes, funcionais, fáceis de mover. Ela crescera entendendo que seu valor era condicional. O que ela não entendera até aquele momento era que o valor condicional tinha um prazo de validade. Ela se forçou a respirar. Através da porta, Harwick falou novamente. O irmão dela, o rapaz, tem feito perguntas sobre a propriedade. Emerch está na Torre Leste, disse Cedric, e havia algo terrivelmente casual nisso. Ele permanecerá lá até que os documentos sejam registrados com a coroa. Depois disso, não importará que perguntas ele faça. Emerch, o nome de seu irmão, abriu algo em seu peito. Emerch, que tinha 23 anos, ombros largos e ria alto demais de suas próprias piadas. Emerch, que lhe escrevera cartas a cada 15 dias, desde que fora prometida a Cedric. Cartas cheias de perguntas que ela pensara serem afeto. Ela entendia agora que eram preocupação. Ela entendia agora que ele vira algo que ela estivera disposta demais a ignorar. Ela se afastou da parede. Suas pernas se moveram antes que ela tivesse decidido se mover completamente. O corredor se estendia à sua frente, a luz das tochas projetando âmbar na pedra, tapeçaria se agitando levemente enquanto ela passava. Ela não correu. Correr atraía atenção, e aquela fortaleza estava cheia de homens de Cedric, seus betas, seus guardas, seus servos leais que a viram caminhar até o altar naquela manhã com expressões que ela confundira com cerimônia. Ela andou, com o queixo erguido, as mãos soltas ao lado do corpo, e a única coisa que atraía era a frieza em seu rosto, que passara do calor suave de uma recém-casada para algo que ela não reconhecia em si mesma. Ela precisava chegar a Emerch. A Torre Leste era separada da fortaleza principal por um pátio interno, exposto, aberto ao céu noturno,
o tipo de travessia que seria vigiada. Em vez disso, ela passou pelas cozinhas, seguindo um caminho que memorizara nas 3 semanas que passara ali antes do casamento, sorrindo para os criados e memorizando saídas da mesma forma que seu pai lhe dissera uma vez que uma boa ômega memorizava os desejos daqueles acima dela. Ela pensara que estava sendo prática. E estava, só não da maneira que pretendia. A lareira da cozinha rugia, e uma ajudante de cozinha ergueu os olhos das panelas com os olhos arregalados. A garota, jovem, pouco mais que uma criança, com farinha na bochecha, olhou para a coroa, ainda no cabelo de Ivy, e depois para o rosto de Ivy, e algo em sua expressão mudou para uma compreensão muito antiga para sua idade. Ela se virou de volta para suas panelas, sem dizer uma palavra. As escadas da torre leste estavam escuras e cheiravam a sebo e pedra úmida. Ivy as subiu com uma mão na parede, movendo-se pelo tato, com os sons da festa distante como um estrondo abafado abaixo. Ela encontrou a porta no topo, trancada por fora, o que lhe disse tudo o que precisava saber sobre a situação de seu irmão. Ela destravou o ferrolho com as mãos que tremiam apenas levemente, e a porta se abriu para dentro. Emersh já estava de pé antes que ela se abrisse totalmente. Ele ainda estava vestido para o casamento, seu gibão escuro amassado, um hematoma amarelado ao longo de sua mandíbula que não estava lá esta manhã. Quando ele a viu, sua expressão desmoronou de defensiva para algo cru. Ivy. Ele atravessou o quarto em 2 passadas e a segurou pelos ombros, examinando seu rosto. Você sabe, não era uma pergunta. Eu ouvi, disse ela. Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. A terra, a escritura, Harwick. A mandíbula de Emerch se contraiu. Eu tentei te avisar. Mandei cartas. Eu sei. Ela respondera a todas com garantias. Sentia-se mal ao pensar nisso agora. Precisamos ir, esta noite. Agora. Os homens dele estão no portão. A passagem da cozinha. Ela disse, eu conheço um caminho. Ele olhou para ela. Olhou de verdade, como talvez não fizesse há anos, não vendo a irmã mais nova que sempre cedia, sorria e se fazia pequena. Algo mudou em sua expressão. Ele assentiu. Eles voltaram juntos pela escuridão, Ivy na frente e Emerch logo atrás, e ela era grata por sua presença, mesmo quando o frio do pátio a atingiu como uma parede de água. Ela deixara seu chale, deixara tudo. Sua coroa de casamento prendeu em um galho baixo, enquanto passavam pelo jardim da cozinha, e se soltou, caindo na lama. Esporinhas brancas foram esmagadas sob sua bota quando ela passou por cima sem olhar para trás. O portão que os homens de Cedric vigiavam dava para a estrada principal. O portão que a ajudante de cozinha tinha, silenciosamente, destrancado para eles, dava para a floresta. Ivy não se perguntou por que a garota fizera aquilo. Ela não tinha tempo. As árvores os engoliram por inteiro, e a escuridão da floresta do véu de cinzas se fechou ao seu redor como um punho, e ela correu. Ela correu até seus pulmões arderem, e as tochas da fortaleza de Calmir desaparecerem completamente atrás da linha das árvores, e o único som era o vento através dos galhos de pinheiro e a respiração de Emerch atrás dela, e o sangue em seus ouvidos, alto e muito vivo. Ela ainda estava correndo quando os lobos a encontraram. Não os lobos de Cedric. Outra coisa. Algo muito, muito maior. O primeiro uivo rasgou a noite vindo de algum lugar à frente, tão profundo que parecia vir da própria terra, e Ivy parou tão de repente que Emerch quase colidiu com suas costas. Ela estendeu o braço. Ele ficou imóvel. Na escuridão entre as árvores, 2 pontos de luz apareceram. Não luz de tocha. Olhos azuis como o céu de inverno, calmos como uma lâmina em repouso, e então uma voz, grave, sem pressa, carregando a autoridade silenciosa particular de alguém que nunca precisou levantá-la. Você está em território da coroa, disse a voz. E você está sangrando. Ivy olhou para baixo. Sua palma, arrastada pela pedra na escuridão das escadas da torre, deixara um rastro de vermelho que ela não notara. Ela fechou os dedos sobre ele. Ergueu o queixo. Então, suponho, disse ela, que a coroa terá que decidir o que fazer comigo. Os olhos não piscaram. Das árvores,
Um homem avançou para a pálida luz do luar, de ombros largos, com armadura de couro escuro, tranças negras caindo além de seus ombros, um manto de pele sobre as costas. Uma cicatriz traçava a linha de sua maçã do rosto esquerda. Ele olhou para ela de um jeito que ninguém em Caldermir jamais havia olhado. Não como um móvel, não como uma assinatura em uma escritura, não como uma ômega sem lobo. Ele olhou para ela como se estivesse vendo algo que não esperava encontrar. "Meu nome é Ronin", disse ele. "Eu sou o rei destas terras." Ele não disse, "Você está segura." Ele não disse, "Não tenha medo." Ele simplesmente sustentou o olhar dela na escuridão e esperou. E de alguma forma, isso foi pior e melhor do que qualquer garantia que ela já recebera. Ivy não abaixou o queixo. O acampamento não era o que Ivy esperava. Ela esperava talvez algo rústico. Uma fogueira de soldados em uma clareira, sacos de dormir no chão congelado, homens afiando lâminas e não lhe dando atenção. O que ela encontrou, em vez disso, foi uma formação de pavilhões de lona, dispostos com precisão silenciosa entre os pinheiros. Tochas colocadas em intervalos ao longo de linhas de corda, guardas postados em cada entrada com a imobilidade de homens que há muito dominavam a arte de serem invisíveis até serem necessários. Tudo cheirava a resina de pinho, fumaça de madeira e couro. Cheirava a ordem, a algo que não fora improvisado. Ronin não a tocara. Ela não pegara em seu braço, não colocara a mão em suas costas, não fizera nenhum dos pequenos gestos possessivos que ela passara a associar a homens de alta posição. Ele simplesmente se virou e andou, e o entendimento implícito era que ela poderia segui-lo, ou poderia permanecer na floresta, e a floresta àquela hora abrigava lobos que não eram os dele. Ela o seguiu. Emerch caminhava perto ao seu lado, seu ombro ocasionalmente roçando o dela, uma pressão pequena e constante pela qual ela era grata. Ele não dissera nada desde a linha das árvores. Ele observava tudo com a atenção cuidadosa de um homem contando saídas, e ela o amava por isso mesmo agora. Dentro do maior pavilhão, um braseiro queimava baixo e quente. Mapas estavam espalhados sobre uma mesa de campanha. Folhas de velino cobertas de anotações que ela não conseguia ler de onde estava, presas nos cantos com marcadores de ferro. 2 homens estavam na borda da mesa e ficaram muito quietos quando Ronin entrou. Era alto e loiro, com a calma segurança de um beta e uma longa cicatriz na garganta. O outro era mais velho, com têmporas grisalhas, vestindo o manto verde escuro de um conselheiro do rei. "Deixem-nos", disse Ronin. Eles saíram sem questionar. Uma mulher entrou pelo lado oposto do pavilhão, mais velha, talvez 50 anos, com cabelos escuros salpicados de prata presos severamente, e a expressão de alguém acostumado a ser a pessoa mais capaz em qualquer sala. Ela carregava uma caixa de madeira com pequenos fechos de ferro, que Ivy reconheceu como um estojo de curandeira. A mulher a colocou na mesa ao lado dos mapas, olhou para a mão de Ivy e depois para Ronin. "Mande-a sentar", disse a mulher no tom de quem dava ordens a reis, sem pedir desculpas. Ronin, para a profunda surpresa de Ivy, gesticulou em direção ao banco mais próximo sem discutir. Ivy sentou-se, não porque lhe foi dito, mas porque suas pernas vinham decidindo nos últimos minutos que já haviam contribuído o suficiente para os eventos da noite. A curandeira, cujo nome Ivy aprenderia a ser Marin, não perguntou o que havia acontecido. Ela abriu suas ferramentas com mãos eficientes, limpou o corte na palma da mão de Ivy com algo que cheirava a calêndula e ardia consideravelmente, e o enfaixou com linho, enquanto Ivy mantinha os olhos fixos no horizonte e a mandíbula firmemente cerrada. Ronin estava do outro lado do braseiro. Ele não se sentara. Ela estava de pé com os mapas às suas costas e os braços ao lado do corpo, e a observava com aqueles olhos azul claros que revelavam muito pouco, e não disse nada até Marin terminar e recuar. "Quem a possui?" ele perguntou então. "Ninguém", disse Ivy. "Não mais." Algo passou brevemente por sua expressão. Não exatamente surpresa, não exatamente reconhecimento. "Você foi a mulher que se casou com o Lord Cedric de Caldenmir esta manhã." Não era uma pergunta. Claro que ele sabia. Os homens de um rei em seu próprio território
Saberiam dos movimentos de cada lorde sob sua soberania, cada cerimônia, cada assinatura. O pensamento fez seu estômago revirar um pouco, não por medo dele, mas pela súbita consciência vertiginosa de quão pequeno seu mundo tinha sido, de quão cuidadosamente ela fora mantida, longe de entender o tamanho do tabuleiro em que fora colocada. Eu fui, disse ela. A cerimônia foi concluída. Os documentos ainda não foram assinados. Ela manteve a voz firme. Havia um plano para tomar as terras de meu pai através da escritura de casamento. Meu irmão, ela olhou para Emert, que estava de costas para a parede do pavilhão, de braços cruzados, observando Ronin com um cansaço indisfarçável. Foi aprisionado na Torre Leste para impedi-lo de apresentar uma contestação. Harwick, disse Emert da parede, e a palavra caiu como uma pedra em água parada. O olhar de Ronin se moveu para ele. Você tem provas do envolvimento de Harwick. Tenho cartas, disse Emert, escondidas no forro do meu casaco de viagem, que os homens de Cedric não encontraram porque estavam procurando por documentos, não por linha e lã. Uma pausa. Também tenho uma memória muito boa e muita raiva, se isso conta para alguma coisa na corte de um rei. Ronin o observou por um longo momento. Conta, disse ele simplesmente. Ivy estudou o rei enquanto ele falava com seu irmão. Ela o fez da mesma forma que aprendera a estudar Salas, silenciosamente, sem chamar atenção para o estudo em si. Ele tinha talvez 30 anos, embora sua postura tornasse a idade precisa difícil de julgar. As tranças negras, entrelaçadas com algo que captava a luz do fogo, cordão fino ou talvez tendão, caíam além de seus ombros. A cicatriz ao longo de sua maçã do rosto era antiga, totalmente curada, do tipo que vem de uma lâmina em vez de uma garra. Ele não usava coroa, não usava anel. Sua armadura era funcional, escura, sem ornamentos. E ocorreu a ela que este era um homem que não precisava de símbolos para comunicar o que era. Ela não confiava nele. Ela notou isso sobre si mesma com algum alívio. Depois daquela noite, o fato de ainda ser capaz de não confiar em alguém parecia uma evidência de ter sobrevivido intacta. Por que você está aqui? Ela perguntou. Ele voltou seu olhar para ela. Cedric de Calmir está sob minha investigação há 4 meses, disse ele. Ele tem coletado territórios através de escrituras fraudulentas. 3 outras famílias antes da sua. Sempre casamentos, sempre ômegas sem vínculos de matilha. Sempre o mesmo padrão. Uma pausa. Estávamos a 2 dias de agir. Você acelerou a situação. Peço desculpas pelo inconveniente, disse Ivy, e ela ouviu a rispidez em sua própria voz e não a suavizou. Ronin não se abalou. Ele não sorriu exatamente, mas algo no canto de sua boca se moveu. Um leve reconhecimento contido, como se ela tivesse confirmado algo que ele suspeitava. Vocês virão para a fortaleza do Véu de Cinzas. Ele disse, ambos. Seu testemunho e as evidências de seu irmão serão registrados perante o Conselho da Coroa. Até que o assunto seja resolvido, vocês estarão sob proteção real. E se eu recusar? Perguntou Ivy. Então você passa a noite na floresta, disse ele com o mesmo tom que usaria para discutir o tempo. E os rastreadores de Cedric a encontram antes do amanhecer. E qualquer plano que ele tivesse para você, depois que os documentos fossem assinados, se torna consideravelmente mais imediato. Não era uma ameaça. Era simplesmente a verdade declarada sem drama, e ela descobriu que não tinha argumento contra a verdade. Ela odiou isso. Quero que fique registrado. Ela disse que estou aqui por necessidade, não por escolha. Registrado. Ronin disse. Deram-lhe um catre em uma pequena seção do pavilhão da curandeira, separado do espaço principal por uma divisória de lona. Merrin deixou uma xícara de barro com algo quente perto de sua cabeça. Caldo levemente salgado com ervas secas flutuando na superfície e não disse mais nada. Apenas abafou o pequeno braseiro e se retirou. Ivy deitou-se no catre e olhou para o teto de lona, ouvindo o acampamento se acalmar ao seu redor. Os guardas trocavam palavras baixas em intervalos. Em algum lugar, um cavalo se mexeu e bateu o casco. O fogo no braseiro estalava e respirava. Ela pressionou a mão enfaixada contra o externo. Emerge estava na seção adjacente, perto o suficiente para que ela pudesse ouvi-lo se virar
em seu próprio catre. Ela pensou em chamá-lo e depois não o fez. O silêncio entre eles não era o silêncio de estranhos. Era o silêncio de duas pessoas que entendiam que falar tornaria os eventos da noite reais de uma forma que não poderia ser desfeita, e que ambos estavam escolhendo, por apenas mais algumas horas, segurar o peso disso sem falar. Ela não dormiu. Ela ficou deitada, respirando e pensando na coroa de esporinhas na lama. Ela acreditara até aquela noite que ser complacente era o mesmo que estar segura, que se tornar útil para seu pai, para a casa, para Cedric, para qualquer um que o exigisse, era uma forma de armadura. Ela passara 24 anos, se tornando o tipo de mulher que ninguém considerava uma ameaça, porque acreditava que mulheres que não eram ameaçadoras não eram feridas. Ela entendia agora que havia confundido invisibilidade com proteção. Eram coisas completamente diferentes. Quando a pálida luz cinzenta começou a se infiltrar pelas paredes de lona, ela se sentou. Refez o curativo de linho em sua mão, que se soltara durante a noite. Alisou seu vestido, que estava além de qualquer salvação, e refez a ponta de sua trança, que se desmanchara parcialmente. Ela não tinha mais nada. Nenhuma mala de viagem, nenhuma moeda, nenhuma troca de roupa, nada que fora seu antes da noite anterior. Porque tudo o que ela levara para Calenmyr fora colocado em um quarto que agora era de Cedric. Ela pegou a xícara de caldo frio e bebeu até o fundo. Então se levantou, puxou seu manto cinza sobre os ombros e esperou pelo que viesse a seguir. Ela estava farta de esperar que as coisas fossem feitas a ela. Ainda não tinha certeza do que pretendia fazer em vez disso. Mas a diferença, pensou ela, importava mais do que o plano. Lá fora, o acampamento começava a se mover. Ela podia ouvir os comandos baixos dos homens de Ronin, o som de cavalos sendo preparados, a eficiência rítmica particular de uma companhia que já havia desmontado o acampamento muitas vezes antes. Ela afastou a divisória de lona e entrou no pavilhão principal. Ronin já estava à mesa. Os mapas estavam sendo enrolados e guardados. Ele tinha uma xícara em uma mão e lia algo. Um pergaminho selado, recém-chegado pela aparência da poeira ainda nas botas do mensageiro perto da entrada. Quando Ivy entrou, ele ergueu os olhos. Ele não pareceu surpreso em vê-la de pé e composta. Ele parecia, pensou ela, como se não esperasse nada menos. Cedric apresentou uma queixa ao intendente do leste, disse ele sem preâmbulos. Ele está dizendo que você partiu por sua própria instabilidade, que você não está bem. Ivy sentiu a frieza disso percorrer seu corpo como água de riacho. Ela deixou passar. Então devemos nos mover rapidamente, disse ela. Ronin sustentou seu olhar por um momento. Então ele pousou o pergaminho e, pela primeira vez desde que o encontrara na escuridão entre as árvores, algo em sua expressão mudou para algo que ela não conseguiu nomear imediatamente. Não exatamente calor, mas o reconhecimento que se dá a algo inesperadamente resiliente. Ele não disse nada. Virou-se de volta para a mesa, mas não a dispensou. E quando o acampamento partiu 1 hora depois, ela cavalgou ao seu lado. Não atrás, não escondida com segurança entre a retaguarda. Ao lado. A fortaleza do Véu de Cinzas erguia-se da encosta como algo que a terra decidira cultivar, em vez de algo que os homens haviam construído. Ivy a viu primeiro através da linha das árvores. Torres de pedra cinzenta contra um céu da cor de ferro frio, estandartes de um azul profundo da meia-noite estalando ao vento. As muralhas externas eram tão espessas que as sentinelas que as percorriam pareciam pequenas como pardais. A estrada que se aproximava era ladeada por carvalhos antigos, seus galhos nus no frio do outono, e o som da fortaleza, cavalos, forjas, o zumbido baixo de uma fortaleza em funcionamento, chegou a ela antes dos portões. Cheirava a fumaça de carvão, pedra molhada e pinho, e por baixo disso, algo mais antigo, algo que não tinha nome que ela conhecesse. Os portões se abriram antes que a companhia os alcançasse. Nenhum sinal que ela pudesse ver, simplesmente os portões se movendo, como se a fortaleza reconhecesse seu rei por instinto. Dentro das muralhas externas, o pátio era amplo e bem ordenado. Paralelepípedos gastos e lisos por anos de uso, estábulos ao longo da muralha leste,
Um campo de treinamento visível através de um arco interno, onde dois homens duelavam na luz cinzenta da manhã. Criados e soldados se moviam com a eficiência particular de pessoas que aprenderam que seu rei não recompensava a desordem. Ninguém encarou Ivy. Ela esperava olhares. Esperava a qualidade particular de atenção que uma mulher estranha chegando com o rei atrairia. Especulativa, avaliadora, parte dela hostil. Em vez disso, o povo de Ronin olhou para ela com a mesma neutralidade medida que dirigiam a tudo, como se estranhos necessitando de abrigo fossem simplesmente uma condição de existir na proximidade de seu rei, e há muito tempo deixaram de ser notáveis. Deveria ter sido reconfortante. De alguma forma, isso a tornou mais cuidadosa. Um intendente os encontrou na entrada principal da fortaleza, um homem magro e preciso chamado Aldrich, com dedos manchados de tinta e a expressão de quem gerenciava perpetuamente 17 coisas ao mesmo tempo. Ele falou baixinho com Ronin enquanto Ivy desmontava, e ela captou apenas fragmentos. Ala Leste. Conselho em 2 dias. O assunto Harwick. O nome pousou como uma brasa em seu peito. Aldrich virou-se para ela com uma breve reverência formal. Minha senhora, vou levá-la aos seus aposentos. E meu irmão. O cavalheiro recebeu aposentos no corredor norte. Ele está sendo atendido. Uma pausa. Precisa como tudo nele. O rei solicitou que seu testemunho seja preparado por escrito antes da sessão do conselho. Um escriba estará disponível à sua conveniência. Ela assentiu. Ela o seguiu. O quarto que lhe deram ficava na ala leste, como Aldrich dissera, alcançado por uma escada que virava 2 vezes ao longo de um corredor onde as tochas eram mais espaçadas do que em outros lugares da fortaleza, onde as tapeçarias eram mais velhas e mais finas, onde a janela no final do corredor dava para o norte e admitia uma luz que era mais honesta do que quente. O quarto em si estava limpo, escrupulosamente. O chão fora varrido, a lareira preparada, mas ainda não acesa. A estrutura da cama de carvalho maciço, com lençóis que cheiravam a lavanda e lixívia. Uma única vela queimava na mesa ao lado da janela. Era também, sem dúvida, o quarto mais frio em que ela entrara desde que deixara a floresta. A lareira estava fria. As pedras guardavam o frio de um espaço que não fora habitado regularmente. A única janela, embora trancada, admitia um fio de ar de outono por uma fresta na moldura que fazia a chama da vela se inclinar para o lado. Um baú ao pé da cama continha cobertores extras, de lã, funcionais, não luxuosos, e um vestido cinza simples fora colocado sobre a cama, prático e sem adornos. Aldrich, que parara na porta, pareceu perceber algo na imobilidade de Ivy. Se o quarto for insuficiente, ele começou. Está ótimo, disse ela. Ela falava sério, o que talvez o tenha surpreendido, porque ele piscou uma vez antes de se recompor e partir. Ela ficou sozinha no quarto frio e olhou ao redor cuidadosamente. Notou a distância da porta à janela. Notou a espessura dos cobertores. Notou que a lareira, embora fria, era funcional. A grelha limpa, a chaminé aberta, lenha empilhada no nicho ao lado. Ela atravessou até a lareira, ajoelhou-se e a acendeu, usando a isca e a pederneira deixadas no parapeito. Foram necessárias 3 tentativas. O fogo pegou pequeno e depois se firmou, e o quarto começou a mudar lentamente. Ela não pensou no que significava ter recebido aquele quarto. Ainda não tinha informações suficientes para pensar sobre isso de forma útil. Ela arquivou a informação e voltou sua atenção para o que podia agir. Passou a manhã com o escriba, um jovem de mãos cuidadosas e uma tendência a manter os olhos em seu pergaminho, o que ela apreciou. Ela ditou tudo o que ouvira através da porta de Cedric, palavra por palavra, na ordem precisa em que ouvira. Ela foi meticulosa, não editorializou, não usou palavras como acredito ou penso, onde podia usar ouvi ou observei. O escriba escreveu rapidamente e leu de volta sem erros. Quando terminaram, ela pediu que ele lhe trouxesse qualquer outra coisa que pudesse encontrar sobre as outras 3 famílias que Ronin mencionara, aquelas que Cedric havia tomado antes da sua. Ele hesitou, depois assentiu e voltou 1 hora depois com 3 documentos dobrados do arquivo do conselho.
Ela leu os três na mesa perto da janela, enquanto o fogo atrás dela se transformava em algo genuíno. O padrão era idêntico em cada caso. Uma mulher ômega, um casamento arranjado por pressão familiar ou necessidade financeira, uma escritura de terra assinada dias após a cerimônia. Em 2 dos 3 casos, a mulher desaparecera completamente dos registros dentro de uma estação após o casamento. A terceira fora encontrada em um convento nos territórios do leste, assinando documentos, renunciando a toda reivindicação sobre a propriedade de sua família. Ivy pousou o último documento sobre a mesa e pressionou ambas as palmas contra ele, respirando. Então, pegou a pena que o escriba deixara, virou uma das folhas de pergaminho em branco e começou a fazer anotações. Ela ainda estava à mesa quando bateram na porta. Ela esperava Marin, Aldrich ou Emert. Não esperava Ronin. Ele estava na porta sem escolta, ainda com sua armadura de montaria, como se tivesse vindo diretamente de outro lugar. Ele olhou para o fogo, queimando bem agora, o quarto consideravelmente mais quente, e depois para os documentos espalhados na mesa, e então para ela. Deram-lhe isso, disse ele, e não era bem uma pergunta. Eu os pedi, disse ela. Ela não se moveu da mesa. Você disse que o padrão não era novo. Eu queria entendê-lo. Ele ficou quieto por um momento. Então entrou, o que ela não esperava, e parou na beira da mesa. Ele olhou para as anotações dela. Ela o observou ler, sem fazer nenhum movimento para cobri-las. Ele virou um dos documentos ligeiramente para ler uma anotação que ela fizera na margem. Você encontrou o selo do conselho, disse ele. Em todas as 3 escrituras, ela manteve a voz firme. A mesma anotação de escrivão em cada uma. Alguém em seu conselho aprovou essas transferências. Possivelmente a mesma pessoa. Possivelmente não. Ronin olhou para ela por um longo momento. A luz do fogo movia-se pelas linhas de seu rosto, capturando a cicatriz em sua maçã do rosto, a escuridão de suas tranças. Sua expressão era difícil de ler, não exatamente fechada, mas contida da maneira que águas profundas são contidas. Havia mais sob a superfície do que a superfície mostrava. Como você soube procurar por isso? Ele perguntou. Meu pai administrava uma pequena propriedade, disse ela. Eu cuidava de seus registros desde os 16 anos. Toda a escritura que passava por sua mesa tinha uma anotação do conselho. Aprendi como eram. Ela fez uma pausa. Todos presumiam que eu estava apenas mantendo seus livros em ordem. Foi útil que pensassem assim. Algo mudou em sua expressão. Não surpresa, mas como o ajuste silencioso de um homem que recalculou algo. Harwick fez parte do Conselho de Terras por 11 anos. Ele disse, eu sei. Ela disse, a anotação dele é a que aparece na 3ª escritura. Não consigo ler as 2 primeiras com clareza suficiente para ter certeza. Mas, ela empurrou um documento em direção a ele e apontou. Aquele floreio no H. Não é uma caligrafia comum. Ronin olhou para o documento. Ele não falou imediatamente. Quando o fez, sua voz era a mesma, grave, controlada. Mas havia algo sob ela que não estava lá antes. Isso será suficiente para o conselho, disse ele, combinado com seu testemunho e as cartas de seu irmão. Ótimo, disse ela. Então Cedric não poderá me chamar de instável sem responder pelo que construiu sua estabilidade. Ronan ficou em silêncio. Ele se endireitou da mesa. Olhou para ela diretamente. E havia uma qualidade em sua atenção que ela não tinha certeza de ter recebido de ninguém. Não escrutínio, não avaliação, não o olhar calculista de um homem pesando sua utilidade. Algo mais fundamental, como se ele estivesse simplesmente registrando que ela existia e achando o fato significativo de uma forma que não antecipara. Isso a fez querer recuar. Ela não o fez. O quarto está frio, disse ele. Ela olhou brevemente para o fogo, que queimava bem e aquecia o espaço de forma constante. Menos do que estava, disse ela. Você deveria ter recebido aposentos melhores. Já me deram coisa pior, disse ela. E aprendi que o calor é mais fácil de construir do que a confiança. Eu dou um jeito no quarto. Ele sustentou o olhar dela por um momento que se estendeu um pouco além do confortável. Então ele assentiu uma vez e se virou para a porta. Ronin, disse ela. Ele parou, virou-se fracionadamente.
As mulheres naqueles documentos, disse ela. As duas primeiras, as que desapareceram. Ela manteve a voz firme. Eu quero saber o que aconteceu com elas. Sua mandíbula se contraiu brevemente, o suficiente para ser visível. Eu também, disse ele. Não parei de procurar. Ele saiu. A porta se fechou silenciosamente atrás dele. Ivy voltou-se para suas anotações, a luz do fogo e a janela fria, e por um longo tempo, ela simplesmente ficou com o silêncio que se seguiu. Os documentos espalhados diante dela como um mapa de danos que ela pretendia ajudar a reparar. Lá fora, o vento movia-se pelos carvalhos nus ao longo da estrada, e os estandartes do véu de cinzas estalavam e se mantinham firmes. E em algum lugar abaixo, no pátio, ela podia ouvir o som rítmico da forja. Ferro sendo trabalhado, moldado, transformado em algo mais duro do que fora. Ela pensou na coroa na lama, pensou na mandíbula machucada de Emersh e em suas cartas que ela não lera com atenção suficiente. Pensou na ajudante de cozinha que destrancara o portão sem que lhe pedissem. Ela pegou a pena novamente. Tinha muito trabalho a fazer antes da sessão do conselho. E pela primeira vez desde que estivera do lado de fora daquela porta de carvalho, com seu mundo se desmantelando silenciosamente ao seu redor, ela sentiu algo sob a dor e o frio. Não exatamente esperança, não exatamente raiva, mas algo que combinava as melhores qualidades de ambos. Propósito. Era, ela descobriu, consideravelmente mais quente do que esporinhas. A sessão do conselho foi realizada 2 dias depois, em um salão que cheirava a madeira velha e sebo, e a estagnação particular de salas onde coisas sérias eram decididas há gerações. Ivy não dormira bem na noite anterior. Ela ficara deitada em seu quarto aquecido, mais quente agora, o fogo mantido, um cobertor extra retirado do baú, e olhara para o teto de pedra, ensaiando seu testemunho até que as palavras deixassem de parecer palavras e começassem a parecer arquitetura sólida, de sustentação, algo que poderia suportar peso sem desmoronar. Emersh viera à sua porta ao amanhecer com olheiras escuras e suas cartas costuradas em seu casaco dobrado nas mãos. Ele olhara para o rosto dela e não dissera nada. Ela olhara para o dele e não dissera nada. Eles caminharam juntos para o salão do conselho, na luz cinzenta da manhã, ombro a ombro, e isso fora o suficiente. O salão tinha 12 assentos. 8 estavam ocupados quando ela entrou. Os membros do conselho eram uma mistura de idades e patentes. 3, ela identificou por seus mantos como senhores territoriais. 2 como comandantes militares, pelo desgaste de suas armaduras, um como um escrivão sênior por sua túnica manchada de tinta, um cujo manto ela não reconheceu, e um cuja presença ela não antecipara. Lord Harwick sentava-se na extremidade da mesa. Ele parecia exatamente como ela se lembrava, de cabelos grisalhos, rosto largo, com a autoridade confortável de um homem que passara décadas sendo confiável. Quando ele a viu, sua expressão não mudou. Isso, pensou ela, era a coisa mais assustadora sobre ele. Um homem culpado que esperava ser acreditado era mais perigoso do que um que esperava ser pego. Ronin sentava-se à cabeceira da mesa. Ele usava uma túnica escura, e sua armadura de montaria fora substituída por um casaco formal, ainda preto, ainda sem adornos, mas cortado com a formalidade que a ocasião exigia. Ele não olhou para ela quando ela entrou. Estava lendo um documento. Ela não interpretou isso como indiferença. Passara tempo suficiente observando-o nos últimos 2 dias para entender que sua imobilidade não era ausência. Ele estava sempre ciente de tudo em uma sala. A imobilidade era simplesmente como ele processava. Ela foi sentada em frente a Harwick. Ela não solicitara essa posição e não acreditava que fosse acidental. A sessão começou com o escrivão lendo as acusações formais. Transferência fraudulenta de terras sob o Tratado de Territórios Delimitados. Conspiração para fraudar famílias nobres de terras hereditárias e aprisionamento ilegal de Emersh da Casa Caldwell. Ivy observou o rosto de Harwick enquanto as acusações eram lidas. Ele manteve sua expressão de calma preocupação o tempo todo, como um homem observando uma tempestade por trás de um vidro grosso. Ela foi chamada para falar primeiro. Ela se levantou. Não olhou para Harwick. Olhou para Ronin brevemente. Depois para o conselho como um todo,
e deu seu testemunho na mesma linguagem medida e precisa que ditara ao escriba, palavra por palavra, sem embelezamento e sem hesitação. O silêncio no salão era do tipo que significava que as pessoas estavam ouvindo, em vez de esperando para falar. Quando chegou a parte em que Cedric dissera que ômegas são controláveis, ela sentiu a temperatura na sala mudar, não fisicamente, mas da maneira que certas verdades alteram a qualidade do ar ao seu redor. Ela se sentou. Emersh apresentou suas cartas. O escrivão as examinou com a atenção cuidadosa de um homem que entendia de documentos, segurando cada uma contra a luz, comparando anotações, cruzando datas. Um dos senhores territoriais se inclinou para a frente. Outro trocou um olhar com o comandante militar ao seu lado. Harwick teve a oportunidade de falar. Ele falou longamente, com grande compostura, oferecendo um relato alternativo em que Cedric agira de forma independente, em que o selo do conselho de Harwick nas escrituras era uma questão de processamento de rotina e não de endosso, em que o relato de Ivy era o testemunho confuso de uma mulher angustiada que fugira de seu casamento em um estado de desordem emocional. Ivy ouviu cada palavra, manteve as mãos espalmadas sobre a mesa. Quando ele terminou, ela disse baixinho, "Posso responder?" O olhar de Ronin se moveu para ela. Ele assentiu. Ela se levantou novamente, empurrou o documento que preparara, aquele com as anotações marginais, a análise comparativa da caligrafia do escrivão em todas as 3 escrituras, para o centro da mesa. Lord Harwick afirma que seu selo representa um processamento de rotina. Ela disse que o processamento de rotina é registrado na anotação padrão do escrivão. Uma única linha, datada, rubricada. O que aparece nesses 3 documentos é algo diferente. Ela apontou para a anotação específica na 3ª escritura, depois para um segundo documento que o próprio arquivista da Fortaleza produzira a seu pedido naquela manhã, uma assinatura mais antiga de Harwick, de um assunto não relacionado 11 anos antes. Este floreio, esta formação particular do H e o laço duplo sob o selo, não é uma anotação padrão. É a marca pessoal de Harwick, usada para indicar aprovação pessoal. Eu a comparei com outros 7 documentos do arquivo do Conselho. Ela aparece consistentemente em assuntos onde ele tinha investimento pessoal direto no resultado. O silêncio que se seguiu era de uma qualidade diferente da anterior. Senhor Territorial, que se inclinara para a frente, agora recostou-se lentamente, como se estivesse recalibrando. A compostura de Harwick, pela primeira vez, mostrou uma fratura, não visível em sua expressão, mas em suas mãos, que estavam frouxamente cruzadas sobre a mesa e agora se pressionavam com uma rigidez que falava de esforço. A jovem, ele começou, não é uma especialista. Ela está correta, disse o comandante militar baixinho, sem desviar o olhar dos documentos. Conheço esta marca. Já a vi antes em uma transferência de terras nos territórios do Oeste, 3 anos atrás, que não conseguimos explicar na época. Ele ergueu os olhos. Seu olhar foi para Ronin. Meu senhor rei, acredito que estivemos olhando para a ponta de algo consideravelmente maior do que Calenmere. A sessão do conselho durou mais 4 horas. Eve não esteve presente em toda ela. Em certo ponto, ela e Emerch foram convidados a esperar em uma antecâmara. Eles se sentaram em um banco de madeira no espaço estreito, e Emerch colocou o braço em volta dos ombros dela, e ela permitiu, e por um tempo, nenhum dos dois disse nada. Papai teria odiado isso, disse Emerch eventualmente. Papai confiava em Harwick, disse ela. Sim. Uma pausa. Você acha que ele sabia? Ela pensou sobre isso honestamente. Não, acho que papai era exatamente o que Harwick precisava que ele fosse. Confiante e não prestando atenção suficiente ao que era assinado em seu nome. Ela cruzou as mãos no colo. Nós éramos iguais, nós dois. Você prestou atenção no final, disse ele. Eu prestei atenção quando era quase tarde demais, disse ela. Não é a mesma coisa. Ele ficou quieto por um momento. Mas é alguma coisa. Quando foram chamados de volta ao salão, Harwick não estava mais à mesa. Ronin estava de pé à cabeceira da sala, e os membros restantes do conselho tinham a aparência de pessoas que chegaram a uma conclusão através de um terreno difícil e estavam do outro lado, cansadas, mas firmes.
Lord Harwick foi detido para investigação completa. Ronin disse que estava falando para a sala, mas seu olhar estava em Ivy. Lord Cedric de Calmere será convocado para responder às acusações perante a coroa. As escrituras de terra assinadas sob arranjo fraudulento estão suspensas aguardando revisão. As propriedades hereditárias da casa Caldwell são restauradas integralmente a seus herdeiros legítimos. Emert exalou ao lado dela, uma respiração longa e trêmula que ele tentou manter em silêncio e não conseguiu totalmente. Ivy não exalou. Ela absorveu. Deixou que se tornasse real lentamente, da mesma forma que quartos frios se tornam quentes, não de uma vez, mas grau a grau, até você perceber que parou de tremer sem notar o momento exato em que aconteceu. As duas mulheres listadas nos casos anteriores, disse ela. Sua voz estava firme. As que desapareceram. Nós as encontraremos, disse Ronin. Não vamos tentar. Não faremos investigações. Ele disse isso da mesma forma que dizia a maioria das coisas, como se o resultado já tivesse sido decidido e o momento presente fosse simplesmente a formalidade de avançar em direção a ele. Ela acreditou nele. Não estava totalmente confortável com a facilidade com que acreditou nele. Ela notou isso e deixou de lado. Naquela noite, Marin apareceu em sua porta com uma bandeja, pão, queijo macio, uma tigela de algo quente com legumes e ervas e a colocou na mesa sem cerimônia. Você se saiu bem hoje, disse Marin, com a maneira de alguém para quem a declaração não custava nada, porque era simplesmente precisa. Eu tinha boas evidências, disse Ivy. Evidências são inúteis sem alguém disposto a defendê-las em uma sala cheia de homens que prefeririam que elas não existissem, disse Marin, e saiu. Ivy comeu sozinha perto do fogo. O quarto estava quente agora, genuinamente quente, não apenas menos frio. Ela passara 2 dias fazendo pequenos ajustes. A fresta na moldura da janela que ela enchera com uma tira de linho, a vela que movera da mesa para o parapeito, onde sua luz se espalhava mais uniformemente, os cobertores extras que dobrara ao pé da cama ao alcance. Ela organizara os documentos que ainda estava revisando na mesa em uma ordem que fazia sentido para ela, pesados com pedras lisas que encontrara no parapeito da janela. Não era luxuoso. Era funcional. Era inconfundivelmente dela. Uma batida suave na porta veio depois que ela terminou de comer. Ela abriu e encontrou Ronin. Ele estava sem armadura desta vez. Uma túnica de linho escura, simples, as tranças ainda presas para trás do rosto. Sem o casaco formal e o contexto do salão do conselho, ele parecia quase acessível. E ela estava ciente de que isso provavelmente era mais perigoso do que quando ele parecia um rei. Ele segurava algo na mão, um pequeno quadrado de pergaminho dobrado e selado. Isto chegou há 1 hora, disse ele, do convento de Santa Marin, no território leste. É endereçado à casa Caldwell. Ela pegou, quebrou o selo, leu. Sua respiração saiu lenta e silenciosamente. A carta era de uma mulher chamada Senna, que ela fora a segunda esposa no padrão de Cedric. Estivera no convento por 2 anos sob um nome que não era o seu, com medo de usar o verdadeiro. Ouvira através de um mercador viajante que alguém finalmente trouxera o nome de Harwick à tona. Ela estava escrevendo para dizer que estava viva. Estava escrevendo para dizer que testemunharia. Estava escrevendo para dizer que não era a única. Ivy baixou a carta. Olhou para Ronin, que não lera nada em seu rosto que ela não lhe dera conscientemente, e que esperava com a paciência particular de alguém que entendia que alguns momentos exigiam espaço. Existem mais, disse ela. Sim, disse ele baixinho. Acredito que sim. Ela dobrou a carta cuidadosamente. Pensou em Senna em um convento, escrevendo sob um nome falso, esperando 2 anos para que alguém fizesse barulho suficiente para alcançá-la. Então não terminamos, disse Ivy. Não, Ronin concordou. E então, após uma pausa que continha algo cuidadoso. Mas você não precisa carregar isso sozinha. Ela olhou para ele. O fogo atrás dela tornava o quarto quente, âmbar e íntimo, e o frio lá fora pressionava contra a janela que ela selara. E ela estava ciente da distância precisa entre onde ela estava e onde ele estava, e do fato de que não recuara. Eu sei, disse ela, mas vou carregá-lo mesmo assim. Algo cruzou seu rosto.
não frustração, algo mais próximo de reconhecimento, como se ela tivesse dito algo que ele mesmo já pensara em circunstâncias diferentes. Então eu caminharei ao seu lado, disse ele. Não à frente, não atrás. Ela não disse nada, mas não fechou a porta até depois que ele se foi, e ficou por um longo tempo no quarto quente, com a carta nas mãos e o fogo às suas costas, entendendo que a arquitetura do que estava sendo construído entre eles estava sendo construída por escolha, pedra por pedra, lentamente, em um terreno que ela estava aprendendo a confiar. O inverno chegou ao véu de cinzas como chega a todos os lugares honestos, sem desculpas e de uma só vez. A primeira neve caiu 3 semanas após a sessão do conselho, e Ivy a observou de sua janela com uma xícara de cidra quente entre as palmas das mãos, e a quietude particular de alguém que parou de se preparar para o que vem a seguir. O pátio abaixo se encheu lentamente de branco, e os criados se moviam por ele com seus mantos bem fechados, e a forja na muralha leste continuava seu ritmo de ferro e calor sem pausar para o tempo, porque algumas coisas não paravam para o inverno. Ela não deixara a fortaleza do véu de cinzas. Não lhe pediram para sair e ela não desejara. Ainda havia trabalho a ser feito. Nas semanas seguintes à sessão do conselho, mais 3 mulheres se apresentaram. Senna chegou primeiro, de carruagem, do convento do leste, magra, quieta e vigilante, com o cansaço particular de quem passou 2 anos sendo cuidadosa. Ivy a encontrara na antecâmara do grande salão, e elas se sentaram juntas por um longo tempo antes que qualquer uma falasse. E quando falaram, não foi sobre Cedric ou Harwick, ou documentos ou testemunho. Foi sobre pequenas coisas, sobre como era ter seu próprio nome de volta, sobre o que significava ser acreditada. As outras 2 mulheres seguiram dentro de 15 dias, convocadas pelos mensageiros de Ronin que cavalgaram por 4 territórios, seguindo o fio que Senna puxara. Todas as 4 mulheres testemunharam perante uma sessão expandida do conselho. Todas as 4 foram restauradas em seus direitos hereditários. A todas as 4 foram oferecidas proteção e recursos através da coroa, até que suas situações fossem totalmente resolvidas. Cedric foi trazido para o véu de cinzas, acorrentado em uma manhã cinzenta de novembro. Ivy observou do corredor superior, enquanto ele era conduzido pelos portões, menor do que ela se lembrava. Ou talvez ela simplesmente tivesse crescido. Ela não sentiu nenhuma das coisas que esperava sentir. Nenhuma satisfação, nenhuma dor, nenhuma ternura residual pelo homem que ela acreditara que ele fosse. Ela sentiu apenas uma clareza limpa e silenciosa, da maneira que um quarto se sente depois de ter sido completamente arejado. A investigação de Harwick demorou mais. Sempre demorava, com homens que passaram décadas construindo muros de respeitabilidade ao redor de si. Mas os muros caíram, pedaço por pedaço. Um documento aqui, um testemunho ali, o comandante militar da seção do conselho, provando ser um investigador tenaz e metódico, com uma longa memória. Quando a primeira neve caiu, a transferência de terras do território oeste que ele mencionara estava totalmente desvendada, e 3 casos adicionais haviam sido identificados. Harwick, enfrentando o peso de tudo, envelhecera visivelmente em sua detenção. Ele se apresentou perante o Conselho Pleno no 2º mês e não ofereceu nenhuma defesa digna de registro. Ronan o despojou de seu assento, seu título e suas propriedades, e redistribuiu estas últimas para as famílias de quem haviam sido tomadas. Ele fez isso sem drama, lendo o julgamento na mesma voz baixa e nivelada que usava para tudo, e a Câmara ficou muito silenciosa. Ivy estivera presente. Ronin não lhe pedira para estar. Ela viera porque queria ver, porque decidira que testemunhar o fim de algo importava tanto quanto testemunhar o começo. Emert ficou no véu de cinzas durante o outono, supervisionando a restauração da propriedade de seu pai através de correspondência com o registro de terras da coroa. Ele era bom nisso, melhor, ela suspeitava, do que qualquer um deles tivera motivo para descobrir anteriormente. Ele tinha a atenção aos detalhes de seu pai, sem a tendência de seu pai de confiar nas pessoas erradas,
e ele se jogou no trabalho com a energia focada de alguém que fora aprisionado em uma torre e emergira com muito a provar para si mesmo. Na manhã em que ele deveria partir, cavalgando de volta para tomar posse formal da propriedade e começar o trabalho de restaurá-la, ele veio ao seu quarto, parou na porta e olhou ao redor com uma expressão que ela não conseguiu ler imediatamente. "Está quente", disse ele, soando levemente surpreso. "Eu o tornei assim", disse ela. Ele olhou para os documentos organizados na mesa, o fogo queimando firmemente, a janela selada contra a corrente de ar, as pedras lisas que ela ainda usava como pesos, a vela extra que adicionara ao parapeito. Ele olhou para tudo isso, e depois para ela, e sua expressão se transformou em algo que ela reconheceu como orgulho. Não o orgulho de posse, não o orgulho de um homem sobre uma mulher de sua família, mas o simples orgulho de conhecer alguém e vê-lo se tornar mais plenamente ele mesmo. "Volte para casa quando estiver pronta", disse ele. "Eu voltarei", disse ela. E ela falava sério, e também entendia que lar para ela não era mais apenas um único lugar. Ela a abraçou, breve, sólido, o abraço de duas pessoas que pararam de precisar se segurar com tanta força, porque não tinham mais medo de perder um ao outro. Então ele partiu, e ela ouviu suas botas nas escadas até o som desaparecer, e ela se virou de volta para a janela na neve. Ela estivera pensando, nas semanas desde a sessão do conselho, sobre o quarto mais frio. Pensara nisso de forma prática no início, a fresta na janela, a lareira fria, a tapeçaria fina, e então pensara nisso da maneira que pequenas coisas às vezes se abrem para coisas maiores quando você não está esperando. Deram-lhe o quarto mais negligenciado da fortaleza. Ela não acreditava que Ronin o fizera intencionalmente. Ele não era o tipo de homem que gerenciava pessoas através de pequenas humilhações. Ela acreditava que era simplesmente o quarto que estava disponível. O quarto que não fora usado, o quarto que ninguém pensara em preparar porque ninguém esperava que ela ficasse. Ela ficara. Construíra calor onde não havia nenhum. E em algum lugar nesse processo, sem que ela decidisse, transformara o quarto em outra coisa. Ela estava pensando nisso quando bateram na porta. Ronin. Ele vinha ao seu quarto à noite com crescente regularidade nas últimas semanas. Às vezes com documentos que exigiam sua atenção, às vezes com notícias da investigação, às vezes com nada em particular, ficando apenas brevemente, falando pouco, como se a proximidade em si fosse o ponto, e ele fosse honesto o suficiente consigo mesmo para não fingir o contrário. Ela parara de se surpreender com isso. Parara de fingir que estava surpresa. Ele entrou. Seu olhar foi para a janela e a neve além dela. "Emerge partiu esta manhã", disse ela antes que ele pudesse falar. "Eu sei", disse ele. "Eu o acompanhei na partida." Ela se virou da janela. "Você não me disse." Ele me pediu para não dizer. Disse que você tentaria descer e tornar a despedida mais longa do que precisava ser, e que ambos seriam mais bem servidos por finais limpos. Ela considerou ficar irritada. Descobriu que não estava. Era inteiramente preciso. Ela olhou para Ronin, para as tranças escuras, os olhos azuis, a cicatriz ao longo de sua maçã do rosto que ela parara de notar como notável e simplesmente passara a aceitar como parte da geografia particular de seu rosto. Ele estava perto do fogo, que crescera para algo generoso e constante, e o calor do quarto era real e completo, e nada como o que ela encontrara no primeiro dia. "Eu estive pensando em algo", disse ela. "Diga-me", disse ele. "Você me deu este quarto." "Era o quarto disponível", disse ele. E havia a mais leve qualidade de culpa nisso, o que ela achou inesperadamente cativante. "Eu sei", disse ela. "Não estou te repreendendo. Estou fazendo uma observação." Ela se virou para olhar o quarto. O fogo, a mesa organizada, a janela selada, as pedras quentes, as velas. Era o quarto mais frio da fortaleza. Estivera vazio por muito tempo. Ninguém pensara em cuidar dele. Ela fez uma pausa. "Passei as últimas semanas observando seu povo, Ronin. Sua matilha. Eles são leais e capazes e funcionam bem. Mas há lugares nesta fortaleza, e não me refiro apenas a quartos, que esfriaram da mesma forma que este. Não por negligência, exatamente. Por ausência,
pelo tipo de silêncio que se acumula quando as pessoas são muito boas em seu dever e não muito boas em serem vistas. Ela estava muito quieto. A curandeira Marin. Ela disse que há 3 anos pede uma sala de secagem adequada para suas ervas. Foi aprovado 2 vezes e esquecido 2 vezes porque não é urgente, e ela não é o tipo de pessoa que pede uma 3ª vez. Ela se virou para encará-lo. O jovem guarda no portão norte, Peter. Sua mãe está doente na aldeia abaixo da colina, e ele não pediu licença porque a rotação de inverno é escassa e ele não quer deixar seu posto com poucos homens. Não lhe ofereceram licença porque ninguém soube perguntar. Outra pausa. Há mais 7. Eu os anotei. Ela pegou um pedaço de pergaminho dobrado da mesa e estendeu para ele. Ele pegou. Leu lentamente. Sua expressão passou por algo que ela não conseguiu nomear completamente. Não surpresa exatamente, porque ela tinha a sensação de que muito pouco o surpreendia, mais como a recalibração que vira no salão do conselho. O ajuste de um homem honesto o suficiente para atualizar seu entendimento quando lhe davam motivo. Há quanto tempo você está coletando isso? Ele disse. Desde a 2ª semana, disse ela. Eu precisava de algo para fazer à noite, e caminhar pelos corredores era mais quente do que ficar sentada. Ele ergueu os olhos do pergaminho. Seus olhos azuis na luz do fogo eram muito diretos e muito claros. Ivy, disse ele, e a maneira como disse seu nome, simplesmente, sem qualificação, como se não exigisse título ou patente para valer a pena ser dito, fez algo silencioso e significativo à sua respiração. Eu sei o que você vai dizer, ela disse. Sabe? Ele disse. Você vai me dizer que não preciso fazer isso, que já fiz mais do que o necessário, que sou livre para ir para casa agora que o assunto está resolvido. Era isso que eu ia dizer, disse ele. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. O fogo se movia entre eles, e lá fora, a neve continuava seu trabalho paciente no pátio abaixo. E em algum lugar na fortaleza, uma porta se abriu e fechou, e uma voz chamou algo breve e comum. O que você ia dizer? Ela disse mais baixinho. Eu ia perguntar, disse ele, se você ficaria. A palavra pousou no quarto quente e não ecoou. Simplesmente se acomodou, da maneira que as coisas se acomodam quando pertencem ao lugar onde foram colocadas. Não porque o trabalho esteja inacabado, ele continuou. O trabalho sempre estará inacabado. Essa é a natureza de uma fortaleza, de uma matilha e de um reino. Ele colocou o pergaminho na mesa cuidadosamente, ao lado de seus documentos organizados e suas pedras lisas. Estou pedindo porque este quarto está mais quente do que esteve em 11 anos, e porque você o tornou assim sem que lhe pedissem, e porque passei 3 semanas tentando encontrar um motivo para parar de vir a este corredor à noite, e não encontrei nenhum. Ivy ficou quieta por um longo momento. Pensou na coroa na lama. Pensou na palavra controlável, dita em uma voz que ela um dia confundira com firmeza. Pensou na ajudante de cozinha e no portão destrancado, na mandíbula machucada de Emerk e na carta de cena escrita sob um nome falso, e nas 4 mulheres sentadas em uma antecâmara, aprendendo como era ter seus nomes de volta. Ela pensou no calor construído pedra por pedra, grau a grau, em um quarto que ninguém se dera ao trabalho de cuidar. Eu ficarei, disse ela, mas quero a sala de secagem construída para Marin antes do inverno rigoroso. E Peter vai para casa ver sua mãe por 15 dias. E a rotação do portão norte é ajustada para acomodar isso. Algo aconteceu no rosto de Ronin que ela não vira antes. Não exatamente um sorriso, mas a coisa que vive imediatamente sob um sorriso. A coisa que é mais honesta do que um sorriso porque não pode ser encenada. Concordado, disse ele. E quero uma cadeira adequada na mesa do conselho, disse ela. Não como convidada, como alguém cuja opinião foi estabelecida para ter peso. Também concordado, disse ele. E uma tapeçaria melhor neste corredor, disse ela. A que está do lado de fora da minha porta está se desintegrando. Ivy, disse ele. Sim, disse ela. Eu lhe daria o quarto mais quente da fortaleza, disse ele em voz baixa. Eu lhe daria qualquer quarto que você escolhesse. Ela olhou para ele por um longo momento. Eu sei, disse ela. Mas eu construí este. Gostaria de ficar com ele. Ele estendeu a mão.
Ela olhou para ela, a mão larga e firme de um homem que não lhe oferecera nada que ela não tivesse primeiro conquistado o direito de receber. E ela colocou a palma da mão na dele, a enfaixada, curada agora sob o linho, inteira. Ele a segurou com cuidado, não com força. Simplesmente a segurou, da maneira que se segura algo que se pretende manter. A sala de secagem foi construída antes do solstício. Marina aceitou com um aceno de cabeça e imediatamente começou a pendurar feixes de alecrim e lavanda seca das novas vigas, enchendo o espaço com o cheiro forte e limpo de coisas preservadas contra o inverno. Ela não agradeceu a ninguém especificamente. Não precisava. Peter foi para casa ver sua mãe por 3 semanas e voltou com cor no rosto e 2 potes de sua compota de ameixa, que deixou sem comentários na sala da guarda, onde foram consumidos em um dia. Cedric se apresentou perante o conselho pleno da coroa no auge do inverno e respondeu por tudo. Ele foi despojado de Calenmere, despojado de seu título e entregue à custódia dos senhores territoriais que ele prejudicara. Ele disse muito pouco durante os procedimentos. Havia muito pouco a ser dito. A sentença de Harwick foi mais longa na leitura do que a de Cedric. Havia mais a ser explicado. 11 anos de danos cuidadosamente expostos na luz fria da Câmara do Conselho. Ele ouviu com a expressão de um homem que passara tempo demais acreditando em sua própria versão cuidadosa das coisas e só agora, no final, começava a entender o custo disso. Senna retornou à propriedade de sua família na primavera, restaurada em nome e posse, com a carta formal de reconhecimento da coroa e uma pequena escolta dos homens de Ronin para garantir que a transição fosse reconhecida. Ela escreveu para Ivy da Estrada, uma carta curta, de palavras simples, que dizia apenas: "Lembrei-me do sabor do meu nome. Obrigada por me ajudar a encontrá-lo." Ivy guardou a carta. Adicionou-a aos documentos em sua mesa, não arquivada, mas deixada dobrada no topo, onde podia vê-la. As 2 mulheres dos primeiros casos foram encontradas antes da primavera. Elas estavam vivas. Foram trazidas para casa. E Ivy, que chegara à fortaleza do véu de cinzas sem um chale, sem uma moeda, sem nada além da clareza fria de uma mulher que ouvira a verdade através de uma porta de carvalho e decidira que não fingiria o contrário, permaneceu. Ela se sentou à mesa do conselho, caminhou pelos corredores à noite e notou que esfriara e precisava de cuidados. Manteve seu quarto na ala leste, mais quente agora, sempre quente, seu de uma forma que nenhum quarto jamais fora seu antes. E quando Ronin vinha ao corredor à noite, o que ele fazia sem falta, ela abria a porta antes que ele batesse, porque aprendera o som de seus passos e não via mais motivo para fingir que não. Na última noite do inverno, quando a neve começava sua lenta retirada das pedras do pátio e o ar cheirava a terra fria e a primeira sugestão de algo verde, ela estava em sua janela com a luz do fogo às suas costas e olhou para a fortaleza ao seu redor, os guardas nas muralhas, as luzes no salão abaixo, os estandartes do véu de cinzas se movendo ao vento noturno, e sentiu a quietude particular de uma mulher que chegou ao fim de sobreviver e finalmente chegou a viver. Ela não viera para cá como uma rainha, não viera como uma aluna ou uma companheira, ou qualquer das palavras que tinham peso em um mundo de alfas e matilhas e laços antigos. Ela viera para cá com frio, furiosa e vazia, com nada além de sua própria mente cuidadosa e os resquícios de sua dignidade, e ela fizera disso o suficiente. E ali, no quarto mais quente da fortaleza do véu de cinzas, o quarto que ela mesma construíra, pedra por pedra, grau a grau, em um lugar que ninguém pensara em cuidar, ela entendeu que este não era o fim de uma história. Era simplesmente onde ela finalmente começara de verdade.